Eu sou Daniel Kaltenbach e hoje quero conversar com vocês a respeito de um tema muito interessante, que é a cura através da física quântica. Mesmo que a gente não queira, quando falamos de cura, estamos automaticamente falando de doença. Não há como se falar de uma coisa sem a outra, pois não faz sentido tratar de uma pessoa que já está saudável. Ou melhor, não há como curar aquele que não está doente. Mas, infelizmente, ainda que cura e doença estejam intimamente ligadas, a cura em nosso planeta é uma das coisas mais procuradas e valorizadas por bilhões de seres humanos, o que só demonstra como nosso mundo anda doente e nos faz perceber que ainda não aprendemos os conceitos básicos de como manter a nossa saúde. Assim, enquanto não sabemos como controlar as doenças, continuamos correndo infinitamente atrás da cura. E o que significa cura exatamente? Se olharmos no dicionário, veremos que cura é o ato de tratar de uma doença, é o efeito de curar-se, de restabelecer a saúde. Daí, percebemos uma coisa importante, que o estado natural do ser humano é o estado da saúde e não o da doença, pois a cura só entra em cena e só pode existir quando por algum motivo perdemos este nosso estado original. Portanto, quando desejamos ser curados, estamos simplesmente querendo retornar ao nosso estado de normalidade, ao nosso estado natural, que é o da ausência da dor do corpo, da angústia da mente e do sofrimento da alma. Em última instância, a cura busca restaurar o estado de felicidade que é natural à essência humana. Mas se a felicidade é o nosso estado natural, por que será que é tão difícil nos mantermos alegres, felizes, radiantes e positivos no dia a dia? Boa pergunta, né? A resposta, na verdade, é bastante simples. Porque vivemos em um ambiente doente, em uma frequência energética que não nos ajuda em nada a atingir o equilíbrio necessário para a manutenção da saúde. A nossa necessidade de dinheiro tirando nosso sono, bloqueando seus desejos, gerando sensação de injustiça, raiva, e com essa raiva vem inveja, medo e outros sentimentos negativos. A mídia, seja na TV, rádio, jornal, internet, mostrando pobreza, tristeza, desastres, violência e assim ajudando a incutir medo, receio e morte em nossas cabeças. Religiões colocando um grupo contra o outro, separando ao invés de unir. A sociedade em si impondo regras de conduta, limites, proteções a privilegiados, cobranças sem sentido, exigindo o seu total enquadramento a regras que nem sempre visam um interesse maior. E daí vai. Por N motivos, nós vivemos numa frequência, vivemos numa energia que nos causa um natural desconforto, que nos causa um desequilíbrio, que nos causa medos, receios, que, enfim, acabam afetando de uma forma ou de outra, como nós vamos ver, a nossa saúde. Vivemos, assim, em um mundo energeticamente desequilibrado. E ao alinharmos as nossas frequências de energia a este modelo de caos, a doença é certa. A verdade é que a sociedade moderna, especialmente a ocidental, não nos ensinou a viver com sabedoria, em especial quando estamos falando de nossa própria essência, da nossa saúde, da nossa completude interna, de sentir-se bem e viver com qualidade. Essa deficiência de conhecimento traz situações surpreendentes. Apesar da saúde ser o nosso estado de normalidade, como a gente falou, e a doença a exceção, muitas pessoas não se dão conta disso e vivem um verdadeiro casamento com sua doença, como se essa fosse o seu estado normal, como se ela fosse absolutamente
ou que se espera, como se ela fosse um pedaço de si próprio. Aprendemos a aceitar a doença como parte da paisagem. E é esse vício de pensamento que precisamos hoje, urgentemente, retirar de nossas cabeças. Pois tudo o que pensamos, tudo em que acreditamos, é exatamente o que se realiza no mundo material e é o que somatizamos no nosso corpo. Por sua vez, a física quântica vem demonstrando que a matéria é uma ilusão, pois em verdade ela é apenas o reflexo da manifestação de uma energia vibratória sem massa, das partículas fundamentais que formam o nosso universo, que formam tudo isso, que formam tudo que a gente vê, toca, sente. Quando os cientistas começaram a estudar, pesquisar, chegando na análise das partículas infinitesimais, dos átomos, dos quarks que os formam, perceberam que dali em diante não há mais espaço para se falar em massa, em matéria. Não há solidez, não há certezas, não há estabilidade. Há apenas energia e frequência, sendo essa a verdadeira realidade da natureza. Assim como tudo mais que existe ao nosso redor, nossos corpos também são compostos de pura energia e luz. Ainda que tenham nos feito acreditar por séculos que eles eram formados de partículas sólidas, que eram rígidos, e que mesmo a doença era causada por, vamos dizer, bolinhas de matéria que poderiam ser sempre extraídas do nosso corpo, a qualquer momento, em um ato cirúrgico, ou ainda por efeito de drogas medicinais. É no que acreditou a medicina tradicional, em especial a partir do século XVIII, no início da chamada Era do Iluminismo, quando ela estava em sua maior parte afundada no lamaçal do materialismo e da incredulidade sobre a própria essência humana. Para ela, ou algo era sólido e material, ou simplesmente não existia. Ainda que a ciência moderna venha mudando rapidamente os conceitos básicos sobre a natureza da vida e do universo, há ainda boa parte da corrente da medicina tradicional que continua tratando a doença como um agrupamento de partículas instaurado no corpo. Ainda que, como vimos, só o que verdadeiramente existe são ondas, são frequências, são energias. Ocorre que, com essa forma antiquada de enxergar o mundo, a medicina tradicional viciou-se em apenas ver os resultados de qualquer desequilíbrio de saúde, mas nunca as suas causas. Por isso, ela só consegue agir sobre os efeitos, deixando inúmeras vezes as origens de lado. A indústria farmacêutica, por exemplo, fatura trilhões de dólares por ano apenas com analgésicos, ou seja, com remédios para dor. Em geral, é o que basta para o momento da pessoa enganar o seu cérebro para não mais receber os sinais de dor. Porém, na maior parte dos casos, não há ação alguma no entendimento e tratamento do que efetivamente causou aquela dor num primeiro momento. O homem continua sendo tratado como máquina, como se tudo fosse apenas uma questão de trocar ou de ajustar peças. Isso é muito bom, até certo ponto, já que a dor momentânea é afastada. Porém, a cura para este tipo de filosofia médica será sempre limitada, pois ela nunca enxerga a verdadeira doença por trás dos bastidores, originária da forma de pensar do indivíduo, do estresse que ele está passando, de sua infelicidade, do seu vazio interno, de suas insatisfações pessoais, de suas dúvidas, de seus medos, receios diante da própria vida. Mas a ciência tradicional não quer ver e não se satisfaz em querer ver nada disso. Não é à toa que, com o tempo, a doença acaba voltando. Ela volta a se manifestar fisicamente,
apresentando novas dores, em novos formatos que sejam, novos quadros clínicos, mas sempre retornando àquele corpo que foi tratado de uma forma material, mas não foi cuidado de uma forma energética. E desse jeito, que a medicina tradicional extrai, por exemplo, o câncer. Vai lá e arranca, sem se questionar de sua origem primordial. Se o câncer voltar, tenta extrair de novo. Limpa as veias no infarto, mas nunca tratou o indivíduo em sua essência, nas causas do seu desespero interno. Faz transplante de um órgão, mas não se pergunta sobre a verdadeira causa psicológica de sua deterioração. E é exatamente neste importante campo que entra a medicina complementar, que vai tratar justamente daquilo que não está sendo tratado pela convencional, a causa, a origem, a energia humana subjacente que está sendo negligenciada. Podemos dizer que a grande diferença entre a medicina tradicional e a complementar está em um importante aspecto, na forma de enxergar o ser humano, de vê-lo muito além da matéria, de tratá-lo como energia, como pensamento, como emoções, como vibrações, como frequências de ondas que verdadeiramente o formam. O universo quântico, o campo assim denominado por Einstein, é a base de toda a realidade que conhecemos. Nele existem infinitas possibilidades. É o chamado mundo das potencialidades, onde tudo é possível, com o qual nossa consciência vai interagindo para determinar, dentre essa infinidade de caminhos, qual será o caminho tornado real e concreto. Assim, para que a consciência possa transformar o que é chamado de potencial em realidade nesta dimensão, ela precisa transmutar altas vibrações de energia em algo menos fluido, mais lento, mais sólido. Isso é feito através da redução de frequências, a fim de que possamos ter a ilusão da materialidade. Mas isso não significa que nosso corpo não continue sendo luz, frequência e energia. Ele apenas está em um diferente estado vibracional. Ou seja, o universo quântico é pura luz, que vai sendo filtrada por nossa consciência individual, por nossos corpos, por nossas emoções, por nossos pensamentos, vai perdendo oscilação até se apresentar com frequências limitadas no que chamamos de mundo físico. Se repararmos bem, tudo que existe na chamada matéria já existiu antes em outras frequências e dimensões mais fluidas. Basta observar tudo que está ao nosso redor. Tudo existiu primeiro apenas na cabeça de um indivíduo, apenas em uma consciência. Foi projetado por um pensamento, uma mera ideia, até que, através do foco e da ação, essa pessoa transformou este pensamento em realidade material. Ou seja, ele transmutou frequências quânticas em frequências específicas, mais lentas, que aos nossos 5 sentidos dão a ilusão da materialidade. Assim, foram concretizadas as cadeiras em que sentamos, as macas de hospitais, os modernos aparelhos de ressonância magnética, os bisturis utilizados nas cirurgias e tudo mais que a gente conhece do nosso mundo civilizado. Tudo surgiu inicialmente apenas de um pensamento, apenas de uma frequência, apenas de uma onda que foi sendo plasmada, condensada e, por fim, materializada, criando tudo que nos envolve. Absolutamente tudo representa a materialização de pensamentos que os precederam. Nossos corpos, por sua vez, seguem exatamente os mesmos princípios. Somos originariamente luz, energia, que reduzindo sua vibração vai se adequar a esta dimensão, tomando o ilusório formato de um ser humano. Na essência, então, somos luz, somos energia,
E como tal, devemos vibrar, devemos fluir sempre, porque essa é a natureza da luz. Quanto mais próximos estivermos deste nosso estado originário de luz, mais íntegros seremos, mais nossos corpos se manifestarão em perfeita saúde física. Isso, gente, não é nenhuma novidade. A medicina oriental já tem esse conceito há milênios, enxergando o homem pelo prisma das energias que o constituem, e não pelo corpo físico, mera consequência, ilusão colateral dessas energias. Somos formados por um complexo sistema energético que nos dá vida e saúde, representados por nossos chakras principais e secundários, que funcionam de forma muito similar às artérias do corpo, que se dividem em grandes, médios e pequenos filamentos para garantir que cada célula, por menor que seja, esteja devidamente alimentada, devidamente energizada. E o que é a doença nessa ótica de energia que forma os nossos corpos? A doença, ela é qualquer alteração que ocorre neste fluxo constante de energia. Pois sempre que a energia estiver fluindo de forma livre e plena, a saúde da pessoa está perfeita. Assim como, sempre que houver entupimentos, desvios ou bloqueios no fluxo dessa energia, isto resultará invariavelmente em doenças físicas e psicológicas. E esta exatamente a função e o foco da medicina complementar. Tratar da energia do paciente, tratar daquilo que verdadeiramente supre e alimenta os nossos corpos mental, emocional e energético. Somos exatamente como um sistema de água, um grande encanamento. Se um cano entope, ou se alguém começa a tirar água por outras saídas, a pressão interna deste sistema, desse encanamento, diminui. A velocidade dessa água que está fluindo dentro desses canos também se reduz. E como resultado final, a água, em pouca quantidade, deixará de atender todas as torneiras. No corpo físico, esta seca ou redução energética manifesta-se como doença. Falta ao corpo a energia vital básica para manifestar a saúde plena. Doença é energia parada. Energia precisa fluir. Energia precisa estar sempre sendo renovada. Então, a doença é sempre causada por um bloqueio no fluxo de energia vital, causando essa redução de frequência que vai tornando essa energia mais condensada, mais lenta, mais turva, mais sólida e termina materializada exatamente como um entupimento daquele cano que a gente comentou. Essa materialização é a doença. A medicina complementar tem então a grande missão, não apenas de limpar a água da tubulação, mas também de buscar entender o que causou todo este desequilíbrio, o que causou originariamente o entupimento, a redução dessa frequência energética. E aí fica a questão, o que causa então essa redução do fluxo energético dentro do nosso corpo? O que traz para nós esse desequilíbrio? Precisamos ter em mente que toda energia que circula em nossos corpos sofre o tempo todo a influência direta daquilo que podemos chamar de filtros naturais, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos e tudo aquilo que nós pensamos. Tudo que sentimos ou pensamos influencia na vibração energética que temos. E quanto mais negativos esses pensamentos, esses sentimentos, mais lenta fica a nossa frequência geral. E quanto mais lenta esta estiver, mais partes do corpo energético vão sendo entupidas. Começam a perder fluidez e deixam de alimentar devidamente nossos corpos. Como resultado, temos não apenas o desequilíbrio emocional e mental, como, logo em seguida, a somatização no físico. A quântica demonstra que,
atraímos aquilo que desejamos. Mas isso serve tanto para o bem como para o mal. Toda vez que, mesmo inconscientemente, não acreditarmos no nosso potencial, nos acharmos inferiores, tivermos falta de autoestima, tivermos medo de viver, medo de não ganhar para pagar as contas, medo de perder o que temos, inveja de outros que possuem aquilo que nós não temos, raiva daquele que de alguma forma nos contrariou, entre outras várias maneiras negativas de vibrar, estaremos emitindo exatamente este mesmo tipo de frequência que não nos agrada. Ou seja, quando pensamos ou sentimos essas sensações, temos personificado exatamente o tipo de frequência que atraímos para a nossa vida. Isso gera dois resultados bastante negativos. Primeiro, formam um obstáculo energético para a materialização dos nossos sonhos, dos nossos desejos de vida. E segundo, como eu mencionei, nossa energia, filtrada por esses pensamentos e sentimentos, reduz sua vibração, sua velocidade e começa a se condensar em doenças, inicialmente nos corpos mental e emocional, e em seguida no físico. Podemos afirmar hoje que as doenças são em essência energéticas. Elas não vêm do corpo, nem dos genes, que apenas geram maior risco potencial para o desenvolvimento de uma doença. Mas elas vêm do tipo de energia que escolhemos estar expostos e que escolhemos vibrar no dia a dia. Da forma como pensamos, como tratamos a nossa própria vida, como enxergamos a beleza do mundo que nos cerca, ou ainda são oriundas de nossas escolhas inconscientes, quando por algum motivo maior decidimos experimentar determinada doença e suas consequências, mesmo quando ainda somos, fisicamente falando, crianças. Dentro dessa ótica quântica, qual então a melhor maneira de curar uma doença? Garantindo que nosso fluxo de energia interno esteja sempre livre, estável, em alta velocidade. Não são poucos os exemplos da medicina complementar tratando diretamente do corpo energético para, como consequência, curar o corpo físico. Temos, por exemplo, o Reiki, que nada mais é do que a transferência de energias pela imposição das mãos. A cromoterapia, que representa a aplicação de diferentes frequências de luz para interferir positivamente com as nossas próprias frequências de luz. A homeopatia, trabalhando com a vibração energética daquele elemento original que é dissolvido em água, a qual facilmente se plasma e se propaga por sua altíssima capacidade de condução eletromagnética. A musicoterapia, com as ondas do som, influenciando diretamente nossas frequências corporais. A meditação, com a liberação das energias mais densas do corpo mental e emocional que estão causando bloqueio energético. E daí vai. Os exemplos são inúmeros, mas percebam, sempre estamos tratando diretamente com a energia, com a vibração, com a frequência. No final, a ciência quântica nos demonstra que tudo isso é originalmente causado por nossos próprios pensamentos, sentimentos, emoções e decisões, conscientes ou inconscientes. Por isso que a cura quântica parte do princípio de que uma das formas mais eficazes para manter a saúde é que a pessoa vigie os seus próprios pensamentos, os seus vícios, a sua forma de pensar sobre o mundo, sobre a vida, sobre os outros, sobre si própria, ou ainda que compreenda a fundo as suas próprias decisões com seus motivos inerentes. Veja que falamos muito aqui do autoconhecimento. Uma forma muito eficaz de cura quântica passa pelo chamado despertar da consciência. Este despertar nada mais é do que estar consciente. Estar o tempo todo consciente sobre si próprio,
da sua essência, do seu ego, de seus corpos e de como cada um deles interage entre si e com o meio em que nós vivemos. Quando temos sentimento de raiva, por exemplo, né? A gente imagina naquela situação você tem aquela raiva. Antes de reagir a esse sentimento, xingando a outra pessoa, devemos reparar, parar, acalmar e reparar, como se fôssemos um mero observador daquele sentimento de raiva, das nossas emoções, né? E vamos observar, reparar que a raiva está acontecendo dentro do nosso corpo emocional, em regra fomentada por um raciocínio muito específico vindo do corpo mental. E a gente vai começar a reparar essa ligação entre os corpos, essa ligação entre pensamento, emoções e sentimento, e como é que elas fluem, como é que elas trabalham dentro do nosso corpo. E quando a gente começa a reparar isso, a gente começa então a ter a consciência para poder agir sobre tudo isso. Nesse exemplo que eu dei, vamos imaginar assim que o corpo mental te diz, lá dentro de sua consciência, né, nessa situação de raiva, né? Essa pessoa aí acabou de fazer um ato que pode ser considerado como uma humilhação para você. Então, a razão diz, ele está me humilhando. Ao receber esse raciocínio preconceituoso, o corpo emocional vai escutar esse raciocínio e vai interpretá-lo. Em geral, responderá alguma coisa do tipo, bom, nessa situação, se é isso, se ele está querendo me humilhar, então eu já sei como eu vou responder. Eu, corpo emocional, vou responder. Com raiva. Com muita raiva. E se puder, quero ainda ter o prazer de me vingar. Bom, aí o corpo emocional devolve este sentimento ao corpo mental outra vez, que por sua vez começa a tentar já a raciocinar várias maneiras e formas de se vingar. Como é que eu posso me vingar? Como é que eu posso fazer minha vingança? E dessa maneira, os corpos vão conversando entre si e assim, como uma usina geradora de energia, vão determinando o tipo de frequência que nós vamos emitir. O problema é que temos o hábito de manter nossa consciência, nossa essência, fora desse diálogo. Ela fica ali, quieta, passiva, apenas ouvindo e vendo as consequências das reações dos corpos. Depois, ainda participa de todas as consequências de sofrimento trazido por aquela reação impensada do corpo emocional, do corpo mental e assim por diante. Então, o que precisamos perceber é que estas vozes que ficam tagarelando em nossas cabeças não são nós, não são a nossa essência. A meditação, por exemplo, funciona exatamente para isso, para trazer, né, um estado onde a mente, nossa mente se cale, fique em silêncio, se silencie, e que a gente possa então ouvir a nossa essência atrás e no fundo de tudo isso. Que a gente possa então, calando esses corpos mais densos, se conectar com, né, a nossa essência superior. Quando paramos para reparar nestas vozes, não como se elas fossem você mesmo, mas sim percebendo que elas não são você, poderemos ouvi-las com atenção. Em seguida, ao invés de reagir à situação, nos perguntar: por que eu estou com raiva? O que causou esta raiva? Vale a pena ficar com a raiva e me desequilibrar? Vale a pena reagir? Qual a melhor maneira que eu tenho para agir diante dessa situação, para resolver essa situação, sem que a resolução dessa situação me cause um desequilíbrio emocional? Eu ficarei melhor entrando na frequência dessa raiva ou encontrando caminhos alternativos para evitá-la? Preciso mesmo ouvir o meu ego dizendo que eu serei humilhado se decidir por um caminho diferente? Será que esse é o meu receio? Ou seja, eu falo, nossa, eu vou ser humilhado e vou ficar quieto. Eu preciso mesmo ouvir esse meu ego? Ou, será que eu sou mais do que o ego e sei o que quero energeticamente para a minha vida? Então,
Então são decisões que a gente tem que ir tomando. Eventualmente, você descobrirá que não vale a pena xingar, empurrar, reagir, bater, deixar o coração acelerar, se estressar, discutir. Mas muitas vezes vale apenas compreender que o outro ser humano que está na sua frente, está passando por um momento difícil. Ele está desequilibrado. Ele está, na verdade, precisando da sua ajuda e não da sua crítica. Daí, você passa a agir ao invés de reagir. Sua raiva não vem mais à tona. Suas energias não se desequilibram. Você abre um sorriso de compreensão e, quem sabe, ganha naquela pessoa que antes era um adversário e com o qual seu ego falou que você seria humilhado, um amigo, uma pessoa que te admira, uma pessoa que passa a te enxergar com outros olhos, percebendo que você é uma pessoa especial, diferente. Então, até mesmo seu ego vai te agradecer pela forma como você lidou com aquela situação. E assim, vamos aprendendo a analisar e agir diante de cada pensamento, diante de cada emoção. E não mais reagindo de forma negativa a tudo que nos acontece. E ao fazermos isso um hábito, sempre agindo, ao invés de reagir, torna-se cada vez mais fácil driblar as frequências energéticas indesejadas que hoje encontramos mundo afora. E por consequência, conseguimos controlar muito melhor o tipo de energia que é gerada dentro de nossos corpos, criando para nós mesmos uma vida mais feliz, mais leve, mais plena, mais verdadeira e, melhor de tudo, com muito mais saúde. Sempre, sempre, sempre que você vibrar na frequência do amor, sua luz interna estará brilhando de uma forma tão intensa que qualquer bloqueio energético se dissolverá de imediato, desaparecerá. Estes são os princípios da cura quântica que eu queria hoje dividir com vocês. Temos que estar sempre atentos para que as nossas frequências sejam sempre mantidas de uma forma saudável, de uma forma boa e que todas as nossas energias estejam fluindo em nossos corpos livres e equilibradas a todo instante. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje e eu queria aproveitar esse momento para também convidá-los a conhecerem o website que gerencio com o tema Ciência e Espiritualidade. O website é o www.danielkaltenbach.com. Kaltenbach se escreve Kalten, N de navio, B de bola, A-C-H. Então, danielkaltenbach.com, vocês encontrarão bastante material a respeito desses assuntos e de outros vários assuntos relacionados à ciência e espiritualidade. Aí também quero convidá-los a participar das minhas páginas no Facebook e no YouTube, que vocês também encontrarão através do meu nome. E vocês terão acesso então a vídeos, a palestras, a cursos e muito mais. E também a oportunidade da gente conversar, da gente bater um papo através do e-mail contato@danielkaltenbach.com e eu fico sempre à disposição de vocês. Inclusive pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é pelo número 11 981968613. 981968613, ok? Muito obrigado pela atenção e gratidão a vocês. Que tenham todos uma vida equilibrada e repleta de saúde sempre. Forte abraço, muita luz e até já!